Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro e essa é uma videoaula para explicar a ideia de hierarquia de efeitos que relaciona conceitos tradicionais e contemporâneos dentro da área de marketing, especialmente ligado ao conceito de funil de marketing. A ideia de funil de marketing, ele se baseia em conceitos bastante tradicionais dentro da área. Então, desde autores clássicos da década de 50 e 60, nós já temos uma série de estudos dentro da área do comportamento do consumidor que ligam como o consumidor ele aprende, ele conhece uma determinada marca, até o momento em que ele gera um certo desejo que pode culminar com uma intenção comportamental. Nesse sentido, todos esses modelos eles se baseiam num modelo bem tradicional dentro da área, que é o famoso modelo AIDA, que nada mais é que um acrônimo para representar atenção, interesse, desejo e ação. Esse modelo, que é um modelo muito empregado para fingir como você gera ações comportamentais a partir de uma estratégia de marketing na sua empresa, ele define o comportamento do consumidor num primeiro estágio, onde ele vai entender, né, vai ter atenção para aquela sua comunicação, que é o estágio mais cognitivo. Depois ele moveria para um estágio de interesse e posteriormente de desejo. E nesse estágio já é um julgamento mais afetivo, mais emocional daquele consumidor. E finalmente ele passaria para um estágio mais conativo, onde aquelas ações elas vão gerar uma intenção e uma ação comportamental. Bom, do ponto de vista de marketing, a gente tem uma série de métricas que são muito populares para avaliar em que grau o seu cliente ele está ao longo desse estágio, né, que ele está passando por esse estágio, indo desde a atenção até esse interesse e finalmente para a ação. Então, as medidas iniciais, nós temos ali no estágio cognitivo medidas bem populares, como conhecimento, consciência de marca e o top of mind. No estágio afetivo é muito comum se usar medidas de preferência e rejeição. E temos, finalmente, medidas relacionadas à compra ou à concentração de compras no estágio mais conativo, mais relacionado à ação. Bom, aqui eu estou apresentando medidas clássicas, gente, que são usadas por empresas em diversos setores, especialmente as de bens de consumo, como refrigerantes, automóveis, para eles identificarem em que estágio está o seu consumidor e qual que deve ser o objetivo de uma campanha ou de uma ação de marketing para levar o cliente de um estágio para o outro. É claro que nos tempos atuais, com a emergência do marketing digital e das ferramentas nas mídias sociais, a gente tem visto muito a aplicação desse conceito usando métricas até mais mensuráveis, né? Utilizando ferramentas como o Google Analytics ou mesmo próprias medidas de redes sociais, onde a gente consegue mensurar esses estágios num contexto de marketing digital. Mas esse conceito ele não é um conceito que surgiu na época do marketing digital. E mesmo que ele seja muito mais fácil de mensurar e avaliar essa evolução dentro do contexto digital, ele ainda assim é de extrema importância para qualquer empresa, mesmo aquelas que grande parte dos seus consumidores não vão realizar comportamentos de compra online. Então, esse modelo que hoje é aplicado dentro do marketing digital, ele tem uma raiz muito tradicional dentro dos estudos de marketing e do comportamento consumidor, e mesmo que você não seja uma empresa que atue unicamente no contexto digital, ou que tenha esse como seu principal canal de vendas, você precisa saber como está evoluindo o seu público-alvo dentro de um determinado funil, mesmo que as métricas digitais não estejam disponíveis para fazer uma mensuração em tempo real e de forma mais objetiva. E aqui chegamos a um conceito que está na crista da onda, onde muitas pessoas estão sempre falando em trabalhar o seu funil, estratégias de conversão e como você alcança seus clientes, fazendo passar por uma série de estágios até que ele culmine com uma compra ou mesmo com uma retenção do seu cliente. Então, o funil do cliente,
que ele vai representar como você guia aquele seu público-alvo ao longo de sua jornada enquanto consumidor, enquanto cliente. Ele vai permitir você identificar quais são as etapas que você pretende trabalhar de forma aliada à sua estratégia de marketing. Então, o funil ele faz parte de como você concebe sua estratégia de conquista e retenção de clientes e também como você mensura essa passagem dos clientes ao longo do tempo. Então, pegando aqui uma referência bem mais tradicional, né, que um livro do Kotler e Keller, ele já propõe a ideia de funil de marketing, onde você pode ver diferentes estágios, como desde aquele estágio onde o mercado ele sabe da existência do seu produto, ele tem uma abertura à experimentação, aqueles que experimentam, aqueles que se tornam usuários frequentes, aqueles, até mesmo aqueles clientes fiéis. E podemos pegar um funil de marketing que é mais próximo daquela ideia que a gente vê no marketing digital, que tem normalmente um topo do funil, que é mais o foco de atrair aqueles visitantes, deles sabendo da sua existência. Depois você converte aqueles clientes potenciais em oportunidades, normalmente não usando o CTA, né, o Call for Action. Então, usando também ferramentas onde você filtra aquele cliente que tem o seu perfil e faz com que ele tenha um maior envolvimento com a sua oferta. Até mesmo você fechar a conta, né? Então, um estágio mais de ação, onde você fecha e fideliza aquele seu cliente. Então, a ideia é que todo funil de marketing ele vai ser construído pela empresa de acordo com as ferramentas e práticas de marketing que ela irá adotar, e ele é sempre circunstancial a essa sua estratégia e ao público-alvo. Então, não existe um funil de marketing, não existe uma métrica única de marketing. Na verdade, quando a gente sai do ambiente digital e como nós temos a maior parte das ações humanas e por consequência das transações ocorrendo fora do ambiente digital ainda, nós podemos dizer que toda empresa, um varejo, uma lojinha da esquina tem o seu funil de marketing. Pode ser que ela não tenha formalizado isso, mas ela tem como estabelecer algumas métricas para construir um funil e tentar otimizar a conversão em cada um daqueles estágios. Por exemplo, um varejista pode tentar aumentar o número de pessoas que entram dentro da loja criando uma fachada que seja atraente ou criando alguma ferramenta como uma promoção dentro da loja, né, com o pessoal falando das promoções. Então, com isso, você aumenta a conversão daquelas pessoas que passam na porta da loja para dentro da loja. Lá dentro, você vai ter que ter um bom atendimento para você converter quem entrou em quem vai efetivamente escolher o produto. E, finalmente, você pode ter até mesmo saber se a pessoa vai efetivamente pagar o produto como uma parte do seu funil. Portanto, essa ideia de funil de marketing, por mais que ela tenha sido bastante popularizada em tempos de marketing digital, ela também se aplica a qualquer outra estratégia de marketing. E para que qualquer estratégia de marketing seja bem sucedida, você deve ser capaz de guiar o seu cliente através de diferentes níveis ao longo de um funil. Obviamente que no contexto digital é muito mais fácil você mensurar esse seu funil, enquanto em outros casos você deverá prescindir de medidas às vezes não tão precisas, ou mesmo de pesquisas periódicas e não algo em tempo real como você consegue no ambiente digital. E tradicionalmente, saindo do contexto digital, onde normalmente as próprias ferramentas digitais, como o Google AdSense, o Google Analytics, o Facebook, Instagram e outras mídias sociais, eles próprios já têm mais algumas medidas que podem ser usadas como uma representação do seu funil de marketing. Só que, como eu falei, a ideia de funil de marketing é muito mais tradicional e vai muito além de somente empresas que tratam de transações no ambiente virtual. Então, empresas podem utilizar diferentes medidas que tradicionalmente são muito aplicadas para você medir a progressão ao longo do seu funil. Então, desde aquela pergunta do top of mind, a famosa pergunta, qual o primeiro nome que lhe vem à cabeça quando você pensa em refrigerantes? Então, você faz essa pergunta para o consumidor numa pesquisa e você conta quantos por cento das vezes uma determinada marca foi citada. Aquela marca mais citada passa a ser o top of mind naquela categoria. A própria ideia de consciência de marca, onde você adicionalmente poderia perguntar, por exemplo, cite nome de outras duas marcas que você conhece, marcas de refrigerante.
você conta o percentual de vezes que as marcas foram citadas como top of mind ou nessas duas outras alternativas, isso passa a ser uma consciência espontânea de marca. Até uma medida mais, não tão forte, mas uma medida que permite ainda saber o conhecimento de marca, especialmente marcas que não são aquelas mais populares. Então você pode perguntar diretamente para a pessoa citar quais marcas ela conhece, ou até mesmo você apresentar uma lista e ela selecionar as marcas que ela conhece ou que ela não conhece. Além disso, no nível intermediário, no nível de atenção, normalmente de atenção não, no nível de desejo e de interesse no seu funil, você tem algumas medidas como a preferência de marca. Então você perguntaria, por exemplo, qual é a sua marca preferida. Aqui em termos, aqui não é consciência não, gente. Então aqui em rejeição, nós temos qual marcas você não compraria de jeito nenhum. Nós temos também, podemos ter medidas no final do funil, então quais dessas marcas você comprou, quais lojas você comprou nos últimos 12 meses, e até mesmo uma medida de intenção de compra, de concentração de compras. Então, em qual dessas lojas você concentrou a maior parte das suas compras nos últimos meses. Esses são exemplos de métricas, tá? Que são aplicadas normalmente para bens de consumo ou para marcas mais conhecidas e que são pesquisas mais esporádicas. Não é algo em tempo real, não é algo feito no ambiente virtual, mas sim para você fazer uma pesquisa lá uma rede de farmácias, por exemplo, ou uma rede de padarias, de supermercados, uma nova marca de refrigerante, de cerveja. Então, para esse tipo de produto, é até mais comum usar esse tipo de medida e é muito popular. Grandes empresas costumam fazer esse tipo de aplicação, especialmente essas medidas de top of mind, para avaliar a popularidade e aí qual é o desempenho da sua marca naquele funil do consumidor. O autor Roger Best, ele apresenta um modelo de funil de marketing que é bem útil para a gente construir enquanto modelo qualquer outro funil. E além disso, nós podemos usar o funil dele de marketing, especialmente para bens de consumo ou bens mais serviços e bens mais populares. Não necessariamente um funil para aplicação única na internet. Então, a ideia dele é criar um funil que, em última instância, deveria representar qual seria a participação de mercado que uma empresa esperaria ter. Ele propõe um funil que inicia sabendo se as pessoas sabem da existência da sua marca. Em segundo estágio, se as pessoas sentem que aquela marca ela é atrativa em relação aos competidores, se ela tem um preço que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto. E depois veria se a pessoa tem intenção de comprar aquela marca e, em última instância, se a pessoa efetivamente compraria aquela marca. O que a gente vai perceber é que todo funil ele tem uma taxa de conversão em cada um dos estágios. Então, esse como um funil genérico, a gente pode identificar qual vai ser a conversão geral desse funil, bastando a gente multiplicar os percentuais que nós temos em cada um dos estágios. Eu vou mostrar em sequência como se aplica esse funil para chegar a uma estimativa da conversão geral no caso, da sua participação de mercado. Pessoal, aqui nós vemos um exemplo que, como eu demonstrei anteriormente, você pode ir no site do livro do Roger Best e ele tem uma forma de você calcular a conversão do seu funil usando uma métrica online, né? Mas eu vou explicar aqui o exemplo que ele desenvolve no livro dele, tá bom? Então ele pega um cenário fictício em que eu tenho o funil e as conversões em cada um dos estágios. Então vamos supor que no primeiro estágio, 45% das pessoas têm consciência daquele produto. Portanto, quantos por cento do mercado nem sabem que você existe? Eles não têm consciência da sua existência. Se 45% sabem, 55% não sabem. Portanto, você está perdendo 55% daquele seu mercado só porque eles não sabem da sua existência. Eles nem sabem que você existe. Tá? Bom, dentre aqueles que sabem que você existe, vamos supor que 75% acham que o seu produto é atrativo perante os demais competidores. Portanto, 25% não acham que o seu produto é atrativo. Quanto que você está perdendo nesse segundo estágio? Bom, a sua perda nesse estágio vai ser igual à conversão do estágio atual multiplicado por quanto você perdeu nesse estágio. Então, 0,45 multiplicado por 0,25 vai dar 11,3%.
Ou seja, nesse estágio você está perdendo 11,3% dos seus clientes. Nós poderíamos continuar esse cálculo para os demais níveis do meu funil de marketing. Então, dentre os que acham o produto atrativo, 50% acham que ele consegue pagar o preço que está sendo cobrado. Então, quanto que eu estou perdendo aqui? Porque acham que não acham que conseguem pagar o preço daquele produto. Se 50% acham que é adequado, 50% estão achando que o preço é muito alto. Quanto que eu estou perdendo aqui? 0,45 vezes 0,75 vezes 0,5. Se eu multiplicar todos esses números, eu tenho 16,9%. Por exemplo, aqui, ao fazer esse cálculo para os demais níveis, seguindo essa mesma sequência, nós vamos identificar que a maior perda de clientes ocorre pelas pessoas não saberem da existência do produto e, em sequência, porque as pessoas acham que o produto é muito caro. Nesse caso, uma estratégia, possivelmente para aumentar minha conversão, possivelmente deveria focar em aumentar a consciência do produto ou então diminuir ou criar condições que o preço se torne mais atrativo ou que as pessoas consigam pagar aquele preço. Por exemplo, melhorando formas de financiamento, criando mais opções de pagamento, ou mesmo, quem sabe, abaixando o preço daquele meu produto. E qual seria a conversão geral que eu tenho do meu funil? A conversão geral, que é o resultado da forma que eu apresentei no slide anterior, e nada mais é do que o produto de todas essas conversões. Então, 0,45 vezes 0,75 vezes 0,50 vezes 0,79 vezes 0,75 vai dar 10% de participação de mercado esperada, que é a premissa desse índice. Esse índice é um índice que tenta aproximar qual a participação de mercado que você teria dentro de um determinado nível de atendimento desses seus estágios do funil de marketing. Online, você consegue fazer esse cálculo também. Eu vou mostrar como você pode usar o cálculo online para te ajudar nesse procedimento. Além disso, vou mostrar para vocês como a gente pode criar um índice de até que ponto a gente está próximo do potencial máximo de uma estratégia de marketing usando essa minha conversão do funil. Pessoal, nós podemos usar o site do Roger J. Best para a gente ver uma aplicação desse índice de participação de mercado, Market Share Index, que é uma forma da gente ter um funil de marketing num contexto offline. Ele é só um exemplo, você pode criar diferentes funis, mas a lógica de funcionamento desse funil é muito boa para a gente entender como funciona qualquer funil de marketing. Então, vou entrar aqui no site do Roger J. Best e aqui a gente tem Marketing Performance Tools. No capítulo 3, nós temos aqui o Market Share Management, que é a gestão do Market Share. Aqui a gente vai poder trabalhar com o nosso funil de marketing. Então, como que funciona aqui? Aqui a gente tem um funil usando o Market Share Index e essa coluna aqui, o Customer Response, representa o quanto você espera obter naquela sua estratégia de marketing. Ao mudar aqui esses percentuais, então, por exemplo, imagine que eu acredito que eu vou alcançar 80% de consciência de marca do meu produto, 60% vão achar o meu produto atrativo, que vão achar meu preço adequado 75%, 50% vão ter intenção de comprar, e daqueles que tiverem intenção de comprar, vamos dizer que 50% vão efetivamente realizar a compra. Então, supondo que essas são métricas que eu acredito ser viável ser alcançado, seja porque eu tenho uma experiência prévia, ou porque eu já fiz um estudo e já vi que é possível mais ou menos alcançar isso em outros mercados que eu já atuei, então qual seria a minha conversão? Minha conversão vai ser 80% vezes 60% vezes 75% vezes 50% vezes 50%. Ou seja, no final, 9% do mercado estariam sendo convertidos. Se eu vier aqui acima, eu tenho a figura onde eu vejo a evolução desse meu modelo. Então, foi o que eu expliquei no vídeo. A gente tem 80% consciente, então 20% não estariam conscientes. Quanto que eu estaria perdendo por não estarem achando o produto atrativo? 0,8 vezes 0,4, que vai dar 0,32, que é a mesma coisa que 32%. Então, ao fazer isso, nós podemos ver onde que nós estamos perdendo
mais clientes naquele nosso funil e qual que é a conversão geral que eu tenho no meu funil. Essa mesma lógica funciona para qualquer tipo de funil. Quem já trabalhou aí com o Google Analytics e tem um e-commerce, por exemplo, você consegue criar o seu funil online para sua loja ou mesmo para uma estratégia lá para a pessoa virar um usuário da sua página e você consegue construir esse funil e o cálculo que ele faz é exatamente isso. Então, na prática, se um funil ele funciona dessa forma e você concebe ele dessa forma, esse é exatamente o resultado que você vai ter em qualquer outra ferramenta de gestão do seu funil de marketing. Bom, adicionalmente, aqui tem um ponto interessante que é como você usa esse funil como forma de alcançar uma determinada meta. Então imagine que hoje a minha resposta seja essa, de 80, 60, 75, 50, 50. Mas vamos supor que eu tenho como meta alcançar 90% de consciência do meu produto, que 70% vão achar o meu produto atrativo, que 80% vão achar o preço ok, e que eu tenho como meta, ou acredito que é viável, 70%, 60% acharem o meu produto, têm a intenção de comprar o meu produto, e finalmente 60% efetivamente realizarem a compra. Com isso, eu vou ter o gap de performance em cada um dos estágios, então quanto que eu tenho que melhorar minha performance em cada um dos estágios do meu funil, e também quanto que pode chegar ao minha conversão geral, nesse caso o Market Share Index. Ou seja, se eu atingir essas metas, eu esperaria ter 18,1% de participação de mercado nesse índice. Né? Então, esse índice supondo que é o índice de participação de mercado. E meu gap geral de performance seria de 9,1%, que é 18,1 menos 9. E a quantos por cento que eu estaria de alcançar essa meta? Se eu pegar esse número e dividir por esse, ele vai dar mais ou menos 50%. Ou seja, esse índice de desenvolvimento da participação, ele está mostrando que eu estou a 50% da minha meta. Então você pode usar esse tipo de métricas, seja para esse funil desenvolvido pelo Roger Best, ou qualquer outro funil desenvolvido pela sua empresa, seja no ambiente offline ou online, como uma forma de determinar o resultado potencial ao alcançar uma determinada meta de marketing. Então, pessoal, vou trazer agora um exemplo fora do modelo do Roger Best para a gente ver um outro exemplo de um funil de marketing. Então, imagine que eu tenho um funil com 5 estágios, tá? Na verdade, serão 4 conversões, mas ele tem 5 etapas nesse meu funil, tá bom? Aqui eu estou tomando como exemplo que seria de um curso de pós-graduação, que tem basicamente sua estratégia através do ambiente virtual. Então, a gente vai ter um primeiro estágio, que é o número de pessoas que foram alcançadas, o segundo estágio, que é o número de pessoas que clicaram na sua campanha, o terceiro, que as pessoas preencheram os dados de um formulário, o quarto é onde as pessoas, além de preencher o formulário, eles levaram a documentação para participar de um processo seletivo, e finalmente daqueles que participaram do processo seletivo, quantos que foram efetivamente matriculados. Bom, então vamos supor que numa campanha eu alcancei 5 milhões de pessoas na minha campanha de marketing digital. Por definição, eu estou assumindo que aqui esse é um estágio basicamente 100% de conversão, porque na verdade ele não tem uma conversão de um estágio para o outro. Tá? Vamos supor que essa minha campanha tenha alcançado, por exemplo, 2.500 cliques, ou seja, o número de pessoas daqueles que viram, aqueles que clicaram para ter acesso a mais informações sobre aquele meu serviço, foram 2.500. Então, isso aqui seria a pessoa que foi lá para o minha landing page, onde eu tenho informações do curso, e no final das contas, nessa minha landing page, ele só podia ou fechar a janela ou colocar os dados no formulário para ele participar, para ele poder participar posteriormente do processo seletivo. Vamos supor que daqueles que clicaram, né, no final eu tive de formulários preenchidos, vamos supor que eu tive lá 500 formulários preenchidos. Tá? Então, qual que seria a minha conversão? No primeiro estágio, seria 2.500 por 5 milhões, que daria 0,1% de conversão. No segundo estágio, seria 500 dividido por 2.500, que seria 20%. Vamos supor que aqueles que entregaram a documentação para o processo seletivo tenha sido, por exemplo, 300 pessoas. Qual que é a minha conversão? 300 dividido por 500, que dá 60%. Né?
Bom, além disso, vamos supor que no final das contas, aqueles que efetivamente se matricularam foram 100 alunos. Tá? Então, qual que é a minha conversão nesse estágio? 100 dividido por 300, que vai dar 33%. Sendo assim, qual que é a conversão geral que eu tenho nesse meu funil? É o produto de todos esses índices, ou seja, uma conversão de 0,002%. O que não é muito ruim para marketing digital não, tá, gente? É muito comum você ter uma conversão nesse patamar mesmo, né? Bom, e vamos supor que eu tivesse algumas metas, né? Então, vamos supor que a minha meta inicial fosse de 5 mil de alcance mesmo, né? Alcançar esses 5 milhões, na verdade, de pessoas. Vamos supor que de cliques eu tenho uma meta de, por exemplo, converter em vez de 0,1 fosse de 0,2%. Então, eu estaria aí com um gap de basicamente... porque aqui o número está arredondado, né, gente? Então, aqui, ó, você vê que eu teria um gap de 0,15% em termos disso aqui, então está bem otimista. Vamos colocar uma meta de 0,1% na minha campanha. Vamos supor que eu espero melhorar minha landing page, melhorar ali a conversão ali, e eu acho que eu consigo chegar a 30% nesse estágio. Então, eu estaria com um gap de 10% nesse estágio. E, além disso, colocaria aqui a minha conversão em termos de... Colocaria aqui a minha conversão no processo seletivo para 70%. Então, daqueles que escreveram no formulário, eu vou fazer um telemarketing ativo para convencer as pessoas a entregar a documentação e participarem do processo, né? Então, vamos dizer que seja 70%. E, finalmente, vamos supor que também vou ter um trabalho depois do processo seletivo para aqueles que forem aprovados, a gente ter um maior número de matrículas também. Então, vamos supor que eu acredite que eu consigo chegar ali a 40%. Bom, sendo assim, aqui eu tenho meu gap de desempenho em cada um dos estágios e meu gap de desempenho geral. Sendo que, se eu pegar esse número, que é a minha conversão atual, pela minha meta, eu tenho 23,8% dessa minha meta. Ou seja, se eu atingir a meta em todos esses estágios com essa minha nova estratégia, essa deverá ser minha conversão final, né? E além disso, eu estou a 23,8% daquela da minha meta, né, atual. Significa também, gente, que como minha conversão nessa minha meta seria esse percentual, qual que seria o número de matrículas que eu esperaria ter? Bastaria pegar essa conversão e multiplicar pelo número atual. Então, se eu abater essa minha meta, em vez de ter 100 alunos, eu deveria ter 420 alunos. Então, eu posso usar metas como essa para definir objetivos estratégicos de marketing dentro daquela sua campanha ou sua estratégia, mais estratégia promocional, mas de forma geral estratégia de marketing, para a gente ver o alcance em diferentes níveis. E da mesma forma, a gente pode calcular aqui as perdas, né? Então, lembrando, a perda ela é sempre o produto da conversão até o estágio anterior, multiplicado por quanto você perdeu naquele estágio, que é justamente o que eu estou fazendo nessa forma. Então, multiplico os números anteriores mais a perda que eu tenho naquele estágio, para saber quanto que eu estou perdendo no geral. E observe que quando eu somo esses percentuais, ele sempre vai dar ali, somado esse percentual com a minha conversão atual, ele sempre vai dar 100%. Ou seja, a soma das perdas com a minha conversão necessariamente tem que representar 100% do início do meu funil. Bom, então essa aqui é como funciona um funil de forma mais genérica. Você pode ter funis, mesmo diferentes funis para uma mesma estratégia de marketing, por exemplo, um funil para estratégia de marketing digital, um funil para estratégia de vendas na loja física, ou mesmo uma estratégia para uma nova marca ou produto. E a lógica geral de um funil, de forma geral, segue essa premissa, que em última instância está embasada naqueles modelos clássicos de comportamento consumidor que nós já vimos. Então, pessoal, essa foi uma videoaula para relacionar o conceito de hierarquia de efeitos com teorias clássicas e práticas contemporâneas dentro do marketing, especialmente ligando teorias do comportamento do consumidor com a ideia de funil de marketing, seja ele no ambiente virtual ou no ambiente real. Por essa aula é isso, pessoal. Até a próxima!